Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas, ativem as notificações do canal tocando o sininho. Assim, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, rapidinho você vai ser notificado. Se não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E vamos ao relato, aterrorizados? A história seguinte aconteceu cerca de 20 anos atrás, na cidade dos meus avós maternos. Naquela época, a cidade era cercada por uma colina e matas. E naquela área contavam-se muitas histórias misteriosas e também assustadoras. Alguns moradores diziam que as bruxas rondavam por ali em forma de bolas de fogo. Também mencionavam a presença de nauales. Nauales, para quem não sabe, são bruxos metamorfos, ou seja, eles podem se transformar em qualquer tipo de animal. Loucura, não? Também achava. Vamos prosseguindo aqui. O meu avô estava nos dizendo que o pai dele apanhou de uma mulher que se transformou em um peru para fugir. Loucura demais! Eu também achava. No início, eu pensei que tudo isso fosse lendas e crenças que as pessoas daquele lugar tinham. No entanto, uma vez aconteceu algo muito assustador comigo. Sim, comigo. E eu nunca hei de esquecer. Quando eu nasci, minha mãe não morava mais naquele lugar. No entanto, à medida em que eu ia crescendo, íamos visitar regularmente os meus avós e passávamos até fins de semana inteirinho na casa deles. Uma vez, um dos meus tios que morava lá, infelizmente faleceu. Então, junto com os meus pais, a gente seguiu até aquela cidade para acompanhar a família, no funeral. Quando chegamos lá, notamos que havia muita gente e durante o velório do meu tio, continuou chegando mais e mais e mais pessoas. No começo, a nossa ideia era ficar na casa dos meus avós, mas nada correu como planejado. Durante toda a noite, a casa estava cheia de gente. E sendo uma casa pequena, não havia espaço para ficar. Então, meus pais e eu fomos forçados a passar a noite no carro que tínhamos ido, pois naquela hora era tarde demais. Meu pai estava muito cansado para dirigir. Lembro-me que depois que nos acomodamos no carro, lentamente fomos adormecendo. O tempo passou até que, de repente, entre um soninho e outro, comecei a ouvir uivos de uns cães. Esse barulho foi me acordando pouco a pouco. Quando eu abri os meus olhos, ainda um pouco sonolenta, comecei a olhar para todos os lados. Não sei que horas eram. No entanto, do lado de fora do carro estava tudo deserto e tranquilo. O carro estava estacionado em frente à casa dos meus avós e atrás dele havia uma grande extensão de terra, sabe? Um terreno que os meus avós usavam para plantação. O uivo dos cães me deixou muito nervosa, nervosa mesmo. Chegou até me dar vários arrepios.
Meus pais não perceberam nada, pois dormiam profundamente. Quando olhei para trás do carro, rente ao chão, juro que vi algo extremamente estranho e assustador. Gente, pode parecer loucura, pode parecer alucinação, mas eu juro, eu vi perto daquele terreno, flutuando, estava a silhueta de um homem alado. Sim, um homem com grandes asas. Eu sei, parece difícil de acreditar, mas isso estava mesmo lá, enquanto os cães continuavam a uivar de forma assustadora. Quando eu vi, o meu sono foi embora. Eu estava assustada demais. Aquele homem estranho, ou sei lá o que aquilo era, nunca fazia outro movimento a não ser ficar ali, parado, flutuando, me olhando. Tudo o que fiz foi me aconchegar e fechar os olhos, tentando me convencer de que aquilo não era real. Não sei quanto tempo eu fiquei assim, até o sono me vencer. No dia seguinte, quando acordei, lembrei daquele evento e fiquei pensando se tinha sido apenas um pesadelo ou se realmente tinha acontecido. Eu estava tão pensativa que a minha mãe me perguntou se tinha acontecido alguma coisa comigo. E com um pouco de medo, né, dela não acreditar, eu comecei a contar para ela, a narrar os fatos. Tive uma grande surpresa, pois a minha mãe disse que ela também acordou e, olhando para os lados, viu exatamente o que eu vi. O medo foi tanto que dissemos para o meu pai que não queríamos mais ficar naquela cidade. E apesar dele não ter acreditado na gente logo de início, ele aceitou que naquela mesma manhã voltássemos para casa. A verdade é que nunca soubemos o que foi aquilo que eu e a minha mãe vimos naquela noite. E apesar de termos visitado mais algumas vezes aquele lugar, nunca perguntamos se alguém sabia daquela estranha figura com asas. Das últimas vezes que visitamos aquele lugar, sempre voltamos embora antes do anoitecer, pois o medo de que tudo aquilo se repetisse era grande demais. Relato de Xioi, adaptado por Angel Black. Gente do céu, e aí, aterrorizados? O que seria essa criatura? Vimos também que em nenhum momento ela mencionou a relatante se tratar de um ser celestial. Mas vamos convir também que os anjos não são exatamente como imaginamos, não é? O que será que ela viu? Um anjo? Um demônio? Um morcego gigante? Ou o medo criou a ilusão? Mas aí seria impossível, porque a mãe dela viu a mesma coisa. Então, deixe aí suas opiniões nos comentários. Eu realmente gostaria de saber o que ela viu. Vamos ao próximo relato? Sinceramente, não sei o que pensar, nem no que acreditar sobre essas coisas que eu vejo, sinto ou ouço. Tudo mudou para mim na noite em que perdi minha melhor amiga e ela veio se despedir. Por alguns anos pensei ter apagado isso da minha mente.
O mundo espiritual existe, mas não sei suas regras, nem o que é bom e nem o que é mal. Vou deixar o meu relato e cada um tire suas próprias conclusões. Eu comecei a ter um sonho estranho toda noite. Toda noite o mesmo sonho. Neste sonho, um rapaz me dizia: "Bom dia". Era sempre assim, nada assustador. Nem uma palavra a mais, nem uma palavra a menos. E sempre que eu acordava, tinha uma sensação de desconforto. Quem era aquele rapaz? Por que eu sonhava toda noite com ele? Foram, meses assim. Contei para uma amiga e ela riu. Ela riu e falou: "Você deve estar carente, hein? Viu um cara qualquer e já tá fantasiando?" Por coisas assim, sabe, que eu não gosto de falar para as outras pessoas sobre as minhas experiências. Bom, esse rapaz que me aparecia nos sonhos usava uma calça jeans, camisa azul e um tênis, nada demais. Um dia eu estava indo para o trabalho, distraída, atrasada, e alguém passou por mim e deu bom dia. Respondi, mas não olhei quem era. Mas sabe quando você se toca de algo? Me veio o pensamento de ser uma voz conhecida. Imediatamente olhei para trás, né? Para ver se era mesmo um conhecido, e não havia ninguém lá. Isso me perturbou de muitas maneiras. Não consegui trabalhar, me senti mal o dia todo. E só quando cheguei em casa lembrei que aquela era a voz do meu sonho. Depois disso, não queria dormir. Passei a sofrer a síndrome do pânico. Sei que para vocês que estão aí ouvindo, pode parecer bobagem, mas é impossível passar para as palavras o sentimento de medo que eu senti, a falta de paz. Parecia haver alguém comigo, me observando todo o tempo. Eu não contei para ninguém sobre o que estava acontecendo. Continuava tendo aquele sonho infernal. Um dia eu estava andando na rua, tentando recuperar o controle. A essa altura eu estava usando muitos remédios. Vaguei literalmente pelas ruas até chegar em uma praça e me sentar. Uma mulher se aproximou de mim, sentou do meu lado e perguntou se podia fazer uma oração por mim. Respondi que sim. Eu estava um pouco dopada, mas lembro que ela orou e mandou alguém ir embora. Eu estava tão fora de mim que não perguntei nada para ela, quem ela mandou embora, enfim. A mulher me levou para casa e disse: "Ele não vai mais te procurar." Às vezes, eles se apegam às pessoas que são boas, pois onde eles estão, só há dor e sofrimento. Fique em paz. Ela se foi, eu entrei e pela primeira vez em mais de um ano, consegui sentir paz. Nunca mais tive aquele sonho e aos poucos eu recuperei a minha vida. Até hoje eu não sei dizer o porquê de tudo isso. Fonte: Casos de Assombração, e foi postado no grupo Histórias Assombradas por Adriana de Paula. E aí, aterrorizados, alguém já passou por alguma situação parecida?
deve ser bem angustiante, né? Uma sensação de ser observado constantemente. Deve ser mesmo de arrepiar. Bem, se você não é inscrito, é a sua primeira vez no canal, se inscreve aí. Peço a todos que não saiam do vídeo sem deixar o like, compartilhar o vídeo e ativar as notificações do canal para não ficar de fora. Se você tem um relato, um conto, uma história e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Aí na descrição tem muita coisa legal, como também as playlists do canal que está recheada de vídeos. Você pode também me seguir lá no Spotify, prestigiar meu outro canal e me seguir nas outras redes sociais. Quero agradecer agora a todos os canais parceiros, grupos, páginas e blogs que me ajudam e muito, tanto na criação quanto na divulgação do meu trabalho. Quero agradecer também a todos os meus inscritos, meus aterrorizados. Muito obrigado por vocês existirem e fazerem parte da minha história. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus. Um abraço apertado e um beijo no coração de todos vocês. Fui!